Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está a Fabiana, e a aula de matemática de hoje, do 8º ano do ensino fundamental, é sobre gráficos de função do primeiro grau. Equação do primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, y igual a x mais 2, nós temos aqui duas incógnitas, o x e o y. Essa forma de escrever é y em função de x. Então, se eu substituir aqui os valores de x por 0, vai ficar y é igual a 0 mais 2, que é igual a 2, eu tenho um par ordenado. O x, que é 0, e o y, que é 2. Se eu substituir o x por 1, eu tenho que o y é igual a 1 mais 2, então y é igual a 3, outro par ordenado. Quando o x é igual a 1, o y é igual a 3. Então, eu coloquei mais dois valores para a gente substituir. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 4. Quando o x é igual a 3, o y é igual a 5. Então, eu coloquei valores aumentando do x, não é isso? E o que aconteceu com os valores que eu substituí nessa função para achar o y? O y também está aumentando. Então, eu tenho um gráfico, né, de uma função do primeiro grau, que é uma reta crescente. O x aumenta e o y aumenta. Então, eu tenho esses pontos para traçar no gráfico. O gráfico, eu vou traçar os valores primeiro de x, eu vou sempre colocar os valores no eixo horizontal, que é o eixo da abscissa que a gente fala. E os valores de y, eu vou sempre colocar no eixo vertical, que a gente chama de ordenada. Observe que o eixo y corta o eixo x no ponto 0. Então, o encontro dos dois eixos é no ponto 0, 0. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 0. Então, eu já encontrei esse ponto. Quando o x é igual a 0, eu tenho um par ordenado que o y é igual a 2. Então, este é o primeiro ponto que eu tinha encontrado. O segundo ponto é quando o x é igual a 1, o y é igual a 3, então o ponto está aqui. Esse é o par ordenado x1 e o y 3. Quando o x é igual a 2, eu tenho esse outro ponto. O x é igual a 2 e o y é igual a 4. Então, eu tenho o par ordenado 2 para o x e 4 para o y. E o último ponto que eu coloquei é quando o x é igual a 3, o y é igual a 5, então eu tenho esse último ponto que eu encontrei. Observe que se eu traçar aqui unindo os pontos, eu tenho uma reta. E esta reta, ela é crescente. O que acontece com os valores de x? X aumenta e o y também está aumentando. Existe aqui uma observação que eu gostaria de fazer com vocês, que eu não coloquei este ponto aqui. Esse ponto é quando o x é igual a menos 2. Se o x é igual a menos 2 e ele faz parte dessa reta, né, eu posso colocar valores negativos ou positivos, né, e encontrar os valores correspondentes. Então, vamos ver. Eu tenho x igual a menos 2, né? O y vai ser igual a menos 2 mais 2, que é igual a 0. Este ponto aqui, olha, é um ponto importante do gráfico.
a gente chama de raiz da função. Toda vez que eu igualo o y a zero, eu encontro a raiz da minha função do primeiro grau, que é uma única raiz. Então, eu encontrei que a raiz da função do primeiro grau é menos 2. Um outro ponto importante também é este ponto aqui, olha. É o ponto em que a reta está cortando qual eixo? O eixo Y. Quando que a reta corta o eixo Y? É quando o x é igual a zero. Então, esse ponto aqui também, olha, eu fazendo o x igual a zero, o y vai ser igual a 2. Então, esse ponto também é um ponto importante da gente observar no gráfico. E toda reta, ela tem, no mínimo, né, 2 pontos para eu traçar essa reta. Então, os próximos gráficos que a gente vai fazer, eu vou usar esses 2 pontos. Poderia usar outros, mas eu vou sempre usar esse para chamar a atenção de vocês em relação à raiz da função e quando que o gráfico vai cortar o eixo y, né? Quando o x é igual a zero. Então, vou usar esses 2 pontos, ok? Outra observação importante, todo gráfico da função do primeiro grau, eu posso escrever, né, assim, y é igual a A, que multiplica x, é um coeficiente, né, mais o B. Esses valores mostram muita coisa no meu gráfico. Por exemplo, se A for maior que zero, A é positivo, a reta sempre vai ser crescente. Vamos ver essa observação. Aqui eu tenho o A positivo. Quanto que vale o A aqui? O A vale 1 e o B, quanto que vale? 2. Então, eu tenho o A igual a 1, A é maior que zero. Vamos traçar o gráfico só com esses 2 pontos. Eu coloquei aqui o x igual a zero, então eu vou substituir. O y vai ser 0 mais 2. Então, quando o x é igual a zero, o y é igual a quanto? 2. Este ponto e o outro ponto, como que eu posso fazer de trás para frente? Eu colocando, então, esse ponto aqui, que eu quero encontrar, é a raiz da função. É quando o y, que é igual a zero. Quanto que vai valer x? Eu vou substituir, então, o y por zero. Então, x mais 2 é igual a zero. É uma equação em que eu estou zerando, né, o valor do y, e aí eu vou encontrar o x é igual a quanto? Menos 2. Então, eu tenho esses 2 pontos, posso traçar a reta só com esses 2 pontos. Esse ponto que eu estou chamando a atenção é quando o x é igual a zero, né, que é o ponto que a reta vai cortar o eixo y. E este ponto que eu estou chamando a atenção é quando o y é igual a zero, que é a raiz da função. Então, a gente vai traçar os gráficos só com esses 2 pontos. Por quê? Porque é uma reta, preciso no mínimo de 2 pontos. Então, não precisa de mais pontos. Se eu quiser mais pontos, eu posso traçar também. Bom, então eu tenho os 2 pontos que eu encontrei. Se eu unir esses 2 pontos, eu tenho uma reta crescente. O x aumenta e o y aumenta. Quanto que vale o A aqui, né? O A vale 1, então A é maior que zero. Toda vez que o A for maior que zero, sempre vai ter uma reta crescente na função do primeiro grau. E se eu tenho aqui, né, os valores que x aumenta, o y também aumenta, e se o A for negativo? Outra observação importante, se o A for menor que zero, aqui eu tenho uma reta decrescente. Vamos confirmar para ver? Então, um exemplo aqui. Y é igual a menos x mais 2. Quanto que vale o A aqui? A é igual a menos 1. E eu tenho aqui o B igual a 2. Então,
formando os dois pontos, eu tenho, quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 0 mais 2, continua sendo x igual a 0, o y é igual a 2. E quando o y, que é igual a 0, eu vou encontrar menos x mais 2 igual a 0, e aí eu vou passar menos x vai ser igual a menos 2, e eu quero o valor de x. Então, aqui x não é positivo, então x vai ser igual a 2. Então, é outro ponto. Vamos observar. Esse ponto é o ponto que a reta vai cortar o eixo y, é quando x é igual a 0, e este ponto é a raiz da função, é quando vai cortar o eixo x. Vamos ver no gráfico. Aqui está o ponto quando o x é igual a 0, o y igual a 2, e aqui, quando o y é igual a 0, o x é igual a 2. Se eu unir esses dois pontos, a gente pode observar que é uma reta decrescente. Qual que é a função mesmo? Y igual a menos x mais 2. Então, toda vez que o y, for igual a menos um valor de x, ou seja, esse coeficiente que está aqui junto com a é negativo, sempre vai ser uma reta decrescente. O x está aumentando e o que acontece com o y? O y está o quê? Diminuindo. Bom, outros casos que são importantes da gente observar é o caso se o A for igual a 0. Se o A for igual a 0 e B for diferente de 0, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho y igual a 3. Quanto que vale o A aqui? A igual a 0, porque 0 vezes x sumiu com x. E o B é igual a quanto? O B é igual a 3. Então, eu tenho um gráfico aqui que eu vou fazer os pontos e nós vamos observar como que é diferente este gráfico. Se x for 0, eu tenho que y continua 3. Então, eu tenho este ponto, 0 e 3. E se o x for 1? Se o x for 1, eu continuo tendo y igual a 3. Então, vai ser o ponto 1 e 3. E se o x for 2, eu tenho o y também continua 3, então podem observar que aqui o x está aumentando, não é isso? E o y? O y não varia. E se o x estivesse diminuindo, também continuaria. Esse é um caso especial, que a gente vai ter uma reta paralela ao eixo x. Vamos ver essa reta. Aqui eu tenho os pontos, E se eu unir esses pontos, eu posso observar que eu tenho uma reta paralela ao eixo x e é uma função especial. Quando que a função é constante, então? Quando o A, que é o coeficiente que acompanha o x, é igual a 0. Eu sempre vou ter uma reta paralela ao eixo de x e com B diferente de 0. Aqui o B não é igual a 3, então aqui vai ser paralela ao ponto 3. Uma reta paralela ao eixo x, o x aumenta ou diminui, o x para cá, está diminuindo. O que acontece com o y? Y não varia, é uma função constante. Outro caso especial é o caso da função linear e identidade. Quando que vai acontecer de ter esse tipo de função? Se o A for igual a 1 e B igual a 0, eu tenho a função y igual a x. Nessa função, eu tenho a função identidade. E nessa função identidade, observa que o A é maior que 0. Então, vou ter uma reta crescente. A função identidade, ela tem muitos valores, que eu posso
identificar se o x é 0, o y vai ser quanto? 0. Porque y não é igual a x. E se o x é igual a 1? Também vou ter este par ordenado. O x igual a 1 e o y também igual a 1. Se o x igual a 2, este par ordenado. Se o x igual a 3, este par ordenado. Então, eu tenho aqui a reta corta os dois eixos no ponto 0, 0. Quando o x é igual a 0, y também é 0. Isso é a função linear e se o x é igual a y, é chamado de identidade. E eu posso observar os pontos na reta crescente. Aqui eu tenho o eixo, aqui eu tenho o ponto 1 e 1, aqui eu tenho o ponto 2 e 2, aqui 3 e 3, ok? Então, a reta continua tanto para cá, né, quanto para cima, infinito. Posso ter outros pontos pertencentes à reta, ok? Que gráfico que é esse? É o gráfico da função identidade, quando o y é igual a x. O a não é igual a 1, o a igual a 1 não é maior que 0, então a reta é crescente. Um outro caso especial é a função linear com b igual a 0 e a diferente de 0. Exemplo, aqui eu tenho o y igual a 3x. Eu tenho uma constante, que é 3, que multiplica o valor da variável x. Então, eu tenho aqui uma função linear. Quando o x é igual a 0, vai ficar 3 é 0, 0. Também corta o eixo, né, x e y. O x está aumentando e o y aumenta na mesma proporção. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Aqui, no exemplo que nós vimos semana passada, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional aplicando quantidade de litros de leite X comprada e o total a pagar Y são grandezas diretamente proporcional. Por exemplo, eu comprei o litro de leite por R$3, né? O gráfico da função do primeiro grau vai ser y igual a 3, que é R$3 o preço, quantos litros de leite eu tiver. Então, eu tenho aqui, o gráfico da função linear vai ser uma reta passando pelo ponto 0, 0, quer dizer, eu não compro nada, também não vou pagar nada, não é mesmo? Agora aqui, olha, se eu comprei 1 litro de leite, eu tenho este ponto, vou pagar R$3. Se eu comprei 2 litros de leite, eu tenho esse outro ponto. Então, esse gráfico da função linear, o x aumenta e o y aumenta na mesma proporção. Eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, né? Nós podemos ver que a reta é crescente, o x aumenta e o y aumenta multiplicado por uma constante, que a constante aqui é o 3, né? Então, eu tenho um valor, né, que eu estou multiplicando por 3. Muito obrigada. Até a próxima aula, né? Obrigado pela atenção de vocês.